Muito bom dia, queridos internautas, telespectadores do Cariri em Ação, em toda a rede social do Cariri em Ação, tanto o Facebook, Instagram, YouTube também. Nosso muito obrigado pelo carinho de sempre, todos os sábados aqui, a partir das 10 horas, neste mesmo horário, aqui no nosso estúdio Cariri em Ação. Já agradecer aqui de antemão a toda a nossa produção. Olha, hoje um sábado, dia 11 de setembro de 2021, exatamente, 11 de setembro de 2021, né? Já se passaram com a data de hoje 254 dias do ano, faltando 111 para o término do ano, tá bom? Então, hoje, dia 11 de setembro, nós queremos fazer um registro, né? Já hoje completa 20 anos do atentado contra as Torres Gêmeas, né? Lá nos Estados Unidos, em Nova York. O World Trade Center, as duas torres, conhecidas mundialmente como as Torres Gêmeas, elas foram aí destruídas, né, através de um atentado terrorista. E aí todo mundo acompanhou, inclusive na época eu acompanhava quando um dos aviões acabou colidindo com uma das torres. Toda a mídia mundial já estava transmitindo. E pouco tempo depois, o outro avião, para que o Marlon não lembra desse momento, o Marlon tem 18 anos e faz 20 anos, ao vivo, o mundo inteiro assistia o segundo avião colidindo com a segunda torre. E aí, pouco tempo depois também, as duas torres realmente foram derrubadas. Tá bom? Foram totalmente destruídas. Milhares de pessoas morreram naquele momento e aí chocou realmente todo o planeta. Exatamente em 11 de setembro de 2001, uma série de atentados terroristas aconteceu nos Estados Unidos. O mais marcante, transmitido praticamente, mais uma vez, em tempo real, para todo mundo. Parecia uma coisa já bem programada, já bem pensada, para que atingisse um, chamava a mídia, passava um tempo, quando a mídia já estivesse transmitindo ao vivo em todo mundo, vinha um segundo avião e colidia e derrubava as duas torres gêmeas, o World Trade Center, atingido cada uma por um avião. Então, realmente foi lamentável, o mundo ficou chocado com aquilo, exigiu de forma imediata medidas drásticas contra o terrorismo a nível mundial. Líderes terroristas foram presos, outros foram mortos, enfim. Só a história vai dizer realmente quem estava certo naquele momento, quem estava errado, tá bom? Alguns que estavam acusados, foram acusados naquele momento, ainda estão sendo julgados ainda depois de 20 anos ainda. Enfim, muitas coisas ainda estão rodando por conta desse atentado nos Estados Unidos. Muitos interesses também econômicos por trás disso tudo, tá bom? Então, olha, são 10 horas e 9 minutos. Hoje nós teremos no programa Cariri em Ação de hoje, a participação daqui a pouco ao vivo, nosso entrevistado ao vivo, é o psicólogo cognitivo comportamental, o Dr. Sandro Richelli. Ele vai estar conosco daqui a pouquinho para falar sobre o meio de prevenção ao suicídio também, e vários outros temas nós iremos abordar com inclusive o professor também, o Sandro Richelli, sobre a questão da prevenção ao suicídio, sobre a questão também de depressão, enfim, os sintomas, porque essa data também. Ontem nós tivemos, dia 10 de setembro, comemorado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, comemorado anualmente. Enfim, vamos saber dele por que essa data ficou marcada, é comemorada nesse dia, e vários outros assuntos iremos abordar com ele aqui. Teremos a participação também do comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Teixeira. A Teixeira, que faz parte do 3º Batalhão da Polícia Militar, com sede na cidade de Patos, tá certo? É o Major Anselmo. Ele esteve conversando durante essa semana com o nosso correspondente direto daquela região, lá de Livramento, né? O Marcos Lima, ele que é jornalista e é o nosso correspondente daquela região. Então ele fez uma belíssima entrevista com o Major Anselmo, falando sobre o desmembramento de duas cidades, Livramento e Itaperuá, que sai da companhia do Batalhão de Patos, e pertence à Companhia de Teixeira, e se desloca, vai pertencer agora a Juazeirinho, tá bom? Então o Major Anselmo fala por que aconteceu esse desmembramento e como ficará a partir de agora.
Também teremos aí falando em semana, dia de prevenção, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Teremos também a participação da psicóloga Gabrícia Medeiros, ela da Clínica Santa Júlia, lá de Serra Branca, falou com nossa reportagem durante a semana e falar também sobre o dia, tá bom? E além disso, ainda hoje teremos a participação do prefeito de Ouro Velho, doutor Augusto Valadares. Ele vai falar sobre a medida que ele tomou, né? Vai falar sobre a participação dele no Cisco, uma reunião que teve durante a semana, sobre um convênio que foi firmado com o BNB, Banco do Nordeste do Brasil, e especialmente fala sobre uma decisão que ele tomou, disse em rede social, em nota, que não vai aumentar impostos para massacrar a população, principalmente em período de pandemia. Ele referiu-se a uma decisão, a um processo que o Ministério Público da Paraíba ingressou contra a Prefeitura de Ouro Velho, porque, enfim, alguns itens referentes à política tributária do município, e aí a promotoria ingressou com uma ação contra o município, para se normalizar, regularizar, enfim. O doutor Augusto vai falar melhor sobre esse tema daqui a pouquinho, tá bom? Eu quero aqui agradecer rapidamente a todos os nossos colaboradores do Cariri em Ação, a Unici, a Clínica Santa Júlia Serra Branca, a Adriane Luiz, o Bom Demais Supermercado, Cariri Seguros, Chicó Supermercado, Ciel, da doutora Wilza Maria Lopes, Combate Esporte, Contal Contabilidade, Devine Cacau, doutor Elvan Oliveira, Espaço Baby Kids em Sumé, Farmácia Oxadá em Ouro Velho, Farmarmed em Monteiro, Irlan Fest Decor, Gráfica Bela, Caio Sopas, Lacrados, Luiz Acessórios, Mago Supermercado, Mercadinho do Galego, Mil Coisas Home Center, Móvel Eletro Nossa Loja, Ótica Nossa Senhora das Dores, tá certo? Oxente Restaurante também está conosco lá de Sumé, Pães e Delícia, Pedrão Material de Construção, Pizzaria de Lima, Poupas e Cia, Polilab, Ponto da Moda em Camalaú, Próxima Telecom, RD Distribuidor de Bebidas, RD Supermercado em Ouro Velho, SM Energia Solar, Sincobre, Crédito Pajeú, Sloop Milkshake e também hashtag Mil Coisas, são parceiras nossas do Cariri em Ação. Olha, você que não acessou o site Cariri em Ação, acesse agora mesmo, tá bom? As principais notícias da região, da Paraíba, do Brasil e do mundo, inclusive está passando aqui no rodapé, tá certo? Nesse momento aqui você pode dar uma visualizada, mas vou te ajudar também em alguns destaques. Em sessão remota, Câmara de Camalaú aprova projetos de lei e vários requerimentos de benefício da população. Prefeito Nananda, prefeito de Livramento, assina de contrato na ordem de R$280 mil para a pavimentação de várias ruas do município. Em resposta à ação impetrada pelo MPB, Ministério Público da Paraíba, prefeito de Ouro Velho diz que não vai aumentar imposto e massacrar população. Já na cidade de Sumé, a prefeitura realiza curso para produtores rurais do município, inclusive nisso com a presença do prefeito Éder Duarte, tá bom? A nível Paraíba, está no site, cliente deve apresentar cartão de vacina contra a Covid-19 para poder frequentar bares e restaurantes em Cajazeiras. Medida que a gente já havia defendido lá atrás, a questão das aglomerações em bares principalmente, tá certo? No restaurante eu não digo muita coisa, eu não digo nada em relação a restaurantes. Porque aí você vai com a família, vai almoçar, não vai estar bebendo, não é para estar se comercializando bebidas no restaurante. Então nos bares, o pessoal vai fazer o que no bar? Vai jogar videogame, vai jogar Free Fire, enfim, vai fazer o quê? Vai beber, lógico, vai poder conversar, mas aí bebe, de pessoas que não se controlam, enfim, se aglomera. Faz igual fizeram em Sumé recentemente num bar, houve uma confusão generalizada, brigas e mais brigas, a prefeitura interditou o local, enfim. O prefeito José Ademir de Cajazeiras está corretíssimo. Exigir que entrar num bar, apesar que precisa-se de uma fiscalização, porque, infelizmente, alguns donos de bares vão fechar os olhos, certo? E precisa ter fiscalização para realmente ter chegado aquele bar ali, cadê a carteirinha da vacinação? Se não tiver, penalizar, não quem está entrando, mas o dono do bar deve ser penalizado e interditado, por desobediência. O governador alerta para que mais de 500 mil de pessoas paraibanos tomem a segunda dose para conter variante da Delta e retornar e possibilitar então a retomada da economia na Paraíba. Então ainda
tem 500 mil de pessoas que tomam a primeira dose. Eu acredito que o governador João Azevedo esteja referente a pessoas que já foi chamada para tomar a segunda dose e não foi. Porque eu tomei a primeira dose e não fui chamado para a segunda dose. Se chamar, eu vou. Chamar agora, eu deixo o programa aqui com o Dandara assume aqui com o Mário e vou embora. Quero nem saber. O professor Sandro Richero vai entender e vai ser entrevistado por Dandara, tá bom? Então, mas aí, governador, eu acredito que o senhor esteja alertando, falando sobre as pessoas que tiveram a oportunidade de tomar a segunda dose e não veio ainda. Espero que essa colocação do governador seja essa. Porque se não foi a segunda, porque não, se tem 500 mil de pessoas que não tomaram a segunda dose, eu preciso tomar a segunda dose e não tomei ainda, tá bom? Olha, concurso para Paraíba Saúde, PB Saúde, com mais 23 mil candidatos, terão provas no próximo domingo, amanhã, em 33 locais na cidade de João Pessoa. A nível Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidirá presencialmente prazo para Lira analisar impeachment de Bolsonaro, que organizou um lindo 7 de setembro, com várias pessoas aglomeradas, sem máscara, enfim. Não era o momento, mas o presidente convocou a população para ir para a rua. E muitos, a maioria, estavam sem máscaras. Talvez nem álcool estivesse por ali também. Eu não estava lá para ver, mas porque eu não iria para aglomeração, correto. Tá bom? Olha, caso Aniele, lá em João Pessoa. Perícia confirma a morte de adolescente por estrangulamento. E aí o sujeitinho acusado, que foi preso pela polícia, certo? Militar, o sujeitinho, na audiência de custódia, disse: os policiais bateram em mim, tá dodói, doeu, bateram em você, rapaz, foi. E o que é que tu fizesse com a menina adolescente, 11 anos de idade? Acusado, você está sendo acusado, eu não vou dizer que você é acusado, porque você não foi julgado pela justiça e foi condenado, aí eu não posso dizer porque eu posso sofrer um processo aqui. Mas todos os indícios dizem que tu matou, estrangulado a mulher. A menina, adolescente de 11 anos, vai querer estuprar alguém, vai querer... Tem várias casas com profissionais do sexo disponível na Paraíba, no Brasil. Vai lá no Googlezinho, procura lá, você vai encontrar vários lugares. Então pega um dinheirinho, um trocadinho e vai lá, e é melhor do que tu fazer isso, matar uma pessoa. Agora esse vídeo de menininha no presídio, se não for arriscado... dar um acidente lá, enfim, o cabo cair com cabeça para baixo e morrer, né? Lá no presídio, certo? Eu vou dizer que os cabos vão matar você porque eu não posso afirmar isso, nem sei que vai acontecer isso. Mas pode ser que, sem querer, alguém tropece você cai com o braço, enfim, morra lá e ninguém sabe o que aconteceu, tá bom? Publicados 5 editais da segunda fase da Lei Aldir Blanc na Paraíba. Inscrições começam hoje. Então, fica atento aí, tá bom? As inscrições, os artistas, os profissionais culturais, os produtores culturais também, para que esses editais vocês possam participar também, aproveitar momento de pandemia muito difícil para a categoria. A primeira que teve que se afastar e a última que a retornar, enfim, sofreu bastante e vem sofrendo demais, tá bom? Olha, são 10 horas e 20 minutos, vou para um pequeno intervalo e na sequência nós iremos trazer a participação de Sandro Richero. Ele é professor, psicólogo cognitivo comportamental e vai falar conosco sobre vários temas, entre eles a prevenção ao suicídio. Foi comemorado o Dia Mundial ontem sobre o tema. Ele vai falar sobre esse tema daqui a pouquinho, após o intervalo. Fica aí, não sai daí, daqui a pouco eu te espero aqui, ok? Primeiro sol, vem ver o verde do mar, vem ver verde florescer, Medinho PB. O mundo cabe aqui dentro, a grandeza está no centro. Paraíba, luz do futuro é o teu farol. A força do crescimento nasce do planejamento, que abre pro mundo inteiro a porta do sol. Welcome to Paraíba, bienvenido a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver mais que sol e mar, vem ver
vem ver. A história que é secular, venha festejar Made in PB. Vem ver a nossa cultura, sentir a nossa mistura, saborear nossa arte e o calor da gente. Abraça a beleza pura, se joga na aventura, com a força da estrutura que segue em frente. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver o sertão trilhar, vem ver a pedra que é milenar, venha festejar Made in PB. Tem festa na Borborema, tem cenário de cinema, o sol perfeito se ensena o sabor do sol. No prédio o frio abraça, a história que enche a taça. Viver esse estado de graça é tudo de bom. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Seja bem-vindo. Vem ver, vem ver, vem ver. Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Muito bem, estamos retornando aí, tá bom? Então, depois do nosso intervalo comercial. Nosso intervalo comercial, na verdade, é para mostrar as belezas culturais, turísticas do nosso querido estado da Paraíba, que tanto amamos, né? Nosso estado. Somos patriotas, não precisamos de ir para a rua para mostrar que somos patriotas. Nós somos patriotas porque nós somos paraibanos e brasileiros natos, tá bom? Então, não vamos confundir bandeira partidária com a bandeira do Brasil, tá bom? Então foi um recado para algumas pessoas que fizeram críticas a mim durante essa semana. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, então não tem problema não, tá bom? Vou respeitá-la. Da mesma forma, quero que você respeite também a minha. Olha, são 10 horas e 24 minutos. Eu falava agora há pouco sobre a questão da morte da Daniele, que um menino bonzinho que fez o estrangulamento, está sendo acusado de estrangular a menina, de 11 anos, adolescente de 11 anos, e ele disse na audiência de custódia que a polícia deu um tapinha, que foi ferido, que doeu, né? Que doeu, tá bom? Eu aí lembrei de um caso rapidamente aqui, antes de começar com o Sandro Richelli, que é psicólogo, daqui a pouco vai falar conosco. Lembrei do caso da menina de 3 anos, filha de uma sumaense, casada com uma mulher lá em Caruaru, não sei de onde é a mulher, e tampouco me interessa saber de quem é essa assassina, certo? Se juntou-se com outra sem coração, acho que estava com um demônio dentro dela, naquele momento, e mataram a filha. Eu digo, mataram a filha de 3 anos em Caruaru. Aí disse, eita, vou avisar a mamãe. Mas se a gente avisar, a população pode ver a gente aqui e acontecer e matar a gente aqui, vão fugir. Aí fugiram. Eu acho que estavam sem dinheiro para fugir para outro país, né? Vieram e voltaram para Sumé, para casa de uma casa que tinha da família no sítio, um riachão. Aí ficou na cara, né? Além de matar a criança, foram, enfim, além disso, para fugir, foram burras. Fugiram para o lugar mais óbvio que a polícia poderia procurar. Mais óbvio. Era para ter fugido, era para fugir, fugisse logo para outro canto, distante, passasse um... Mas eu estou fazendo uma ironia em relação a esse caso, porque assim, a gente acompanhou aquele caso do menino que foi morto em São Paulo, que os pais dele da Prata, de 3 anos também. E a gente faz uma associação com essa menina também, filha de caririzeiro, caririzeira, infelizmente, por conta de um trágico, enfim, uma situação dessa, situação não tenho nem palavras realmente assim para dizer. A gente fica pensando, meu menino tem 3 anos, imagina só a situação com o meu menino.
A coragem da mãe, por conta, não sei ali da revolta que estava, da raiva que estava da sua criança, mas não significa, isso não significa você ter um ato covarde desse com a sua filha e matar a sua filha. Isso não se faz com ninguém. E principalmente com um filho, a menina estava dando trabalho, aí eu ia deixar com a mamãe, já ia ligar para ela para entregar a mamãe. Por que não fez antes de matar a menina? Para que quando foi fazer lá na hora do bem bom com uma pessoa, não lembrou que estava arriscando a ter um filho? Por que não se preveniu? Para depois, 3 anos depois, na verdade 3 anos e 9 meses depois, aconteceu uma situação como essa. Uma tragédia. Uma menina inocente, bonita, tem um futuro brilhante pela frente aí, dependendo também da situação da educação que a mãe poderia estar dando. O que a mãe deu foi, na verdade, foi matar a sua filha. Com muita crueldade, com muita maldade, que isso não tem, não tem resposta para uma situação, porque a menina estava dando trabalho, não tem, isso não é resposta para essa situação. Tá bom? Lamentável. E aí, porque os vizinhos iam pegar a gente e vão matar a gente. Então, tudo bem. Todo jeito você vai para um presídio, se já estão no presídio, aquele que já esteja no presídio. E lá tem muitas mães que têm filhos e que gostariam de estar com seus filhos, mas estão presas. Imagina numa situação como essa, você sabe que acontece situação como essa, a gente sabe como é que funciona nos presídios. Essas mães lá que amam seus filhos, que estão distantes, doida para voltar, para abraçar seu filho e dizer, mamãe, meu filho, estou aqui, estou de volta, me arrependi. E sabe de uma situação como essa? Como é que essas mães desses presídios estão? Como é que elas ficam quando sabem que uma maldita como você, juntando com outra maldita, pegou e matou uma criança de 3 anos, uma menina de 3 anos inocente? Como é que fica a situação? Diz aí. Boa sorte para você no presídio. Que Deus abençoe você, tá bom? São 10 horas e 28 minutos. A geral aqui, produção, né? Estamos aqui já com o professor Sandro Richelli. Ele é psicólogo, está conosco, psicólogo cognitivo comportamental. Ele vai dizer até porque esse nome bem aí legal, aí, bem diferenciado, né? Professor, seja bem-vindo aqui ao Cariri em Ação. Pela primeira vez aqui ao vivo, né, tivemos a oportunidade. Certo? Nós estamos aí no mês de setembro e aí a gente vai debater aqui vários assuntos, entre eles o mês Setembro Amarelo, mas vários outros temas aqui também. Seja bem-vindo, a satisfação inteira conosco aqui, tá bom? Muito obrigado, seja bem-vindo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar expondo um pouco, ajudando o pessoal. Bom dia aos telespectadores, né? E obrigado pelo convite. E respondendo sua pergunta na questão, por que esse nome cognitivo-comportamental? É porque é a minha abordagem. A gente, quando vai estudar psicologia, a primeira coisa que a gente aprende que não é psicologia, são psicologias. Porque não só existe uma, porque existem várias abordagens, entre elas psicanálise, humanística, gestalt, que são abordagens que a gente trabalha. E a minha é uma ramificação da behaviorista, que é a comportamental. Então, a minha abordagem cognitivo-comportamental é aquela que trabalha com os processos mentais diante os comportamentos. Ou seja, como a gente pensa, como a gente sente e como a gente se comporta. Então, a gente sempre vai fazer essa análise interpretativa da questão de como você pensa, o que o seu pensamento gera, os sentimentos, e esses sentimentos geram os comportamentos. É por isso que é bom especificar, porque eu estava querendo saber exatamente. E é uma das abordagens assim comprovada cientificamente, né? Uma abordagem científica, que ela é comprovada na eficácia para a depressão e ansiedade. Então, quem tem sintomas de depressão e ansiedade deve procurar um profissional dessa área, que é isso. Assim. Aí você me pergunta, mas por que psicologias? Por que várias abordagens? Porque existem vários seres humanos e cada um tem uma forma de trabalhar. Por exemplo, eu tenho colegas que são psicanalistas, eu tenho colegas que são cognitivos comportamentais. E eles trabalham, eles usam a mesma ferramenta, mas só que cada um tem o seu manejo, né?
E você pode ter afinidade comigo, como pode ter afinidade com outro colega e não ter. E assim é por isso que existem várias abordagens, porque existem várias pessoas, existem várias individualidades. Entendeu? Ah, mas tá explicado então. Ficou mais óbvio, né? Ficou. Há quanto tempo já é profissional da área? Há 6 anos já. Como é que chegou a escolher se graduar, né, entrar Eu estava na vendo universidade? que na minha vida eu não queria ser só um assalariado, ou seja, só passar de segunda a sábado trabalhando e ter meu domingo livre. Então eu precisava estudar, né? Eu precisava estudar. Então eu cheguei a procurar um curso, me identifiquei com psicologia e eu digo que a psicologia me escolheu, porque assim a identificação, a afinidade foi perfeita. Então acabei me graduando. Aí tive a oportunidade de vir aqui para Monteiro para trabalhar lá no SECA Educacional, que hoje eu não sou mais professor de lá. Agradeço muito, tenho muita gratidão. E fiz o meu nome, construí, trilhei. Aí trabalho aqui na prefeitura, no CER2, que é o Centro de Reabilitação Especializado para pessoas com deficiência física e intelectual. E trabalho na ATEA, que é o Núcleo de Apoio à Criança com Autismo. Então hoje está prestando serviço aqui a Prefeitura Municipal? É, isso. Em dois locais? Não, aí no caso, o NATEA é para a questão da associação da pessoa com deficiência. Ah, sim, aqui é uma instituição filantrópica. É isso. Isso. Inclusive o presidente esteve aqui. Geraldo. Geraldo esteve conosco aqui. Isso. Falando sobre essa instituição, exatamente. Pronto, sou psicólogo de lá. Sandro, nós estamos no mês de setembro e a gente está comemorando, não sei se seria essa palavra comemorar, pode ter uma outra palavra também, no Setembro Amarelo. Eu gostaria que você pudesse falar por que surgiu esse Setembro Amarelo e qual o objetivo principal dele. Assim, a palavra não seria comemorar, porque a gente não vai comemorar as questões de tragédias que tem muito, e não só se acontece É por isso que eu falei. E não só se acontece em setembro, né? É porque na questão a gente criou uma cultura em que os meses dão um foco a certas questões preventivas, né? Da questão social, da questão de doenças, como vai vir agora o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Então, Setembro Amarelo, ele surgiu, muita gente associa ao trânsito, né? Mas só que, na verdade, a ideia do Setembro Amarelo ela surgiu nos Estados Unidos, através de uma tragédia que aconteceu lá, de um rapaz que ele tinha um Mustang amarelo e ele adorava esse Mustang. E depois os pais deles encontraram uma carta dele, um bilhete dele, falando que não se culpasse, que ele não aguentava mais viver. Então ele jogou o carro com um penhasco, no carro mesmo ele atirou-se no penhasco e foi uma tragédia na cidade, né? Foi um rebuliço e tal. Aí, quando foi no enterro, a mãe dele fez uns panfletos que quem estiver passando por um problema, não se silencie, fale. Aí botou o número dela e botou fitinhas amarelas devido ao Mustang, que era bastante conhecido na cidade, por ser uma cidade pequena. Era bastante conhecido na cidade. E depois de uma semana, praticamente, ela recebeu milhares de ligações, né? Pessoal desabafando, perguntando como era, querendo entender. Aí por isso procurando que, aí por isso que isso aconteceu no mês de setembro, e devido ao carro amarelo, aí ficou Setembro Amarelo. Fazer essa referência, então. Isso. Ontem, dia 10 de setembro, tivemos também o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né? Então, essa data refere-se também correlacionada com esse momento lá dos Estados Unidos? Não, eu não sei te dizer se foi essa data. Eu não sei te confirmar. Mas aí o dia a nível de prevenção ao suicídio... A questão do Setembro Amarelo, sim, foi devido a essa situação. E do dia 10 o Dia Mundial, que foi ontem, exatamente... Aí eu não sei te dizer o porquê desse dia. Mas aí, de todo jeito, o mundo inteiro ele acaba, de certa forma, se voltando ao tema, né, durante esse mês. Né? Isso. Em relação ao Setembro Amarelo, por conta da tragédia que houve. Aí é um mês focado, né?
na prevenção, no cuidado, no alerta, em que a depressão é uma coisa que acomete a toda e qualquer pessoa, até as próprias crianças, né, de criança, adulto, jovem, idoso. Então, é uma coisa que tem que estar sempre em alerta. E, assim, a questão do suicídio ele pode estar atrelado a vários fatores, a vastos Sim, fatores. sim. Mas só que ele está mais associado à depressão. A depressão. Ele não é uma coisa só da depressão, ele está associado a vários fatores. E essa depressão, como pode ser, o que eu gostaria que você pudesse exemplificar a questão da depressão, como pode ser identificada, inclusive? A depressão ela é um transtorno de humor, né? Um transtorno de humor, pode ser chamado também de transtorno afetivo. Ela está associada a uma tristeza intensa e de longo prazo, tá? E ela pode ser diagnosticada de várias maneiras. Porque tem depressão associada como comorbidade de outro problema, de outro transtorno, e assim vai. Então, isso é uma avaliação bem minuciosa, tá? Tem que ser feito por um profissional da saúde, um psiquiatra ou um psicólogo. Não é uma coisa que a gente vai lá no Google e pesquisa, como muita gente faz. Eu estou triste porque eu perdi meu cachorro. Eu estou triste porque eu acabei meu namoro. Acontece de você adquirir uma depressão por conta disso? Acontece. Né? Mas só que aí tem que ser avaliado por um profissional da saúde mental. Então, não é uma coisa assim simples. É uma coisa que eu sempre falo. Existem sintomas e sinais. Sintomas é um padrão de comportamentos e sinais que você demonstra em relação à depressão. Os sinais é o que o profissional da saúde ele vai verificar no contexto em que está sendo colocado. Então, muita gente vai lá no Google, pesquisa, quando vê, além da depressão, acha um câncer. Porque vai lá no Google, hoje tudo é mais fácil, né? Com o celular na mão. Mas aí, quem perceber que está sentindo algo em relação a uma tristeza intensa, a dificuldades de pensamento, a tudo isso, tem que procurar um profissional da saúde. Aí você primeiro procura um psicólogo ou um psiquiatra. Você que sabe, se você procurar um psicólogo, o psicólogo vai lhe encaminhar para a questão do psiquiatra, se ele vê necessidade. Porque tem a questão do tratamento medicamentoso. Então, o psicólogo ele não receita, tá? O único profissional da saúde que receita é o médico, tá? Então, o médico psiquiatra, ele vai receitar e diagnosticar realmente se você está com depressão ou não. Aí, se você primeiro procurar um psicólogo, nós, profissionais de psicologia, a gente vai entender, vai verificar e se há necessidade mesmo de você buscar. A gente vai verificar se é uma tristeza momentânea, se é um sofrimento momentâneo ou se realmente isso é intenso, se você realmente está demonstrando sinais referentes à depressão. Aí a gente caminha e tem que assim, o tratamento ele é relacionado a um tratamento combinado, que a gente chama da terapia combinada. O que é a terapia combinada? É tanto o tratamento medicamentoso quanto o terapêutico, o psicoterapêutico. Nesse momento de pandemia, professor Sandro, a gente viu que, não sei se os dados de forma oficial chegam, mas vários casos de suicídio aconteceram no país e então aqui na Paraíba também, alguns casos, enfim. Esses casos podem estar atrelados também à questão da pandemia, à questão do isolamento social também Sim, das tem pessoas? aquela questão do pós-trauma, né? Atendi ontem uma senhora que ela, de ter adquirido aquele medo, né, que foi imposto, que realmente não só imposto, mas realista, né, da questão da pandemia, que o vírus ele não escolhe quem, então veio aquele medo, veio aquela má informação que não explicaram o que era isolamento, distanciamento e quarentena, né? Porque faça isso, tanto que teve aquele rebuliço todo por álcool em gel, na época, que achava que álcool em gel evitava, mas nem se explicaram, né? Não houve uma capacitação nem profissional quanto populacional. Mas também foi tipo assim, não tinha como, porque foi de imediato, né? A pandemia chegou e pã.
Então, houve esse medo, houve o receio, né? Tem gente que morre de ter medo de doença, e essa senhora, além dela ter adquirido esse medo, ela adquiriu o vírus. Ela pegou o coronavírus, que ela chegou numa situação de ser internada, mas não entubada, e se recuperou. E isso, de certa forma, traumatizou. Então, a depressão está atrelada a vários fatores. A vários fatores. Pode ser um luto, pode ser uma questão de doença. Lembrando que luto não é a questão da morte. A gente associa muito luto à morte, né? Luto pode ser a perda de um emprego, a perda de um animal, que o animal se perdeu. Pode ser de uma amizade, de uma briga, de uma confusão em relação à amizade. É aquele sentimento de perda, de distanciamento. Quais os principais tipos de depressão, ou sinais de depressão, que você tem encontrado dentro do Muita dia a dia? gente associa a depressão a um isolamento, né? E a depressão ela não está associada a um isolamento, ela está associada a vários sintomas e sinais, né? Por exemplo, alteração de humor, alteração de alimentação, alteração de peso, sentimentos de desprezo, sentimentos de angústia, pensamentos acelerados, confusos, irritação, muito agitado, entendeu? Assim, por exemplo, aí muita gente acha que é só aquela pessoa que quer se trancar, se isolar. Não, começa muitas vezes por uma raiva muito intensa e constante, entendeu? E isso vai variar de pessoas para pessoas, né? Dentro do seu contexto, porque a depressão ela não só é psíquica, ela é genética e ela é social. Social no sentido em que o ambiente influencia. Então, certas coisas o ambiente pode influenciar para você e trazer um peso. Para mim já não traz. Então, isso vai depender da minha interpretação, da minha individualidade, da minha percepção em relação às coisas. E essa percepção em relação às coisas também, as pessoas que estão convivendo no dia a dia, uma pessoa que pode estar com um sinal de depressão em casa, como pode tentar identificar, já que aquela pessoa às vezes silencia e, enfim, não vai falar sobre com um familiar ou com um amigo, e o familiar acaba não sabendo, no decorrer do dia a dia, enfim, a correria, acaba não identificando. Como é que a pessoa pode parar e pensar, isso aqui está acontecendo dessa forma? Para você que está sentindo algo que é intenso e vem sendo prolongado, isso, persistente, há semanas, porque existe a tristeza, existe a chateação, existe tipo aquela decepção. E você sentir decepção é normal, você sentir triste é normal. Então, sinta, nós somos seres humanos e nós temos que sentir. Agora, só que nós, seres humanos, não queremos sentir os sentimentos ruins. Então, muitas vezes a gente quer evitar silenciar ele, né? Eu vou contar uma historinha, um sentido figurado, dar um exemplo para entender melhor como seria isso. Imagine que tem uma nuvem negra, uma nuvem pesada em cima de você. Não é uma nuvem de chuva, é uma nuvem assim, algo que te traz um peso em cima dos ombros e da cabeça. E que você começa a ver tudo turvo e em escala de cinza. Você perde de ver as cores, você não vê o significado dessas cores. E você vê tudo em escala de cinza. Então, o que é que acontece? Muitas vezes você vai tomar um remédio. O remédio vai tirar essa nuvem de cima de você e você vai começar a voltar a ver as cores. E muita gente pensa que ali está curado, né? Isso é o tratamento medicamentoso. E o que seria o tratamento psicoterápico? É aquela questão que a gente vai ver a causa, porque a sua causa não é a minha causa, a sua fórmula não é a minha fórmula. Então, a gente vai ver a causa, a gente vai ver o problema, a gente vai ver o que é que está acontecendo, a gente vai ver as suas interpretações e a gente vai, como profissional, orientar. Muitos chegam achando que a gente tem a cura. Não existe a cura na psicologia. Não existe cura não, mas só que eu já tive e eu não tenho mais. Então, você não se curou, você elaborou. Tá? Eu digo isso muito, que não existe a cura na psicologia, existe a elaboração. Porque futuramente você pode cair por uma situação e ela pode voltar. Entendeu?
Então, isso vem muito da questão de elaborar. E como seria esse elaborar? Racionalizar, pensar de outra forma, pensar nos pontos positivos e de melhorias. Eu não falo em pontos negativos, a gente tem que muitas vezes substituir as palavras. Se eu digo a você, me dê pontos positivos e negativos seus, você meio que vai relutar, nós não queremos, né? Ver muitos os lados negativos da gente. Então, Marivaldo, me diga seus pontos positivos e negativos. Os positivos você até diz com facilidade, mas os negativos você pode até relutar. Mas se eu digo a você, Marivaldo, me diga seus pontos positivos e seus pontos de melhorias, eu deixo o seu pensamento mais aberto, eu deixo o seu pensamento, sua mente mais acessível a você me dizer o que você tem que melhorar. Então, muitas vezes, isso é só uma mudança de interpretar as coisas. Então, aí a questão da depressão, ela vai vir de vários fatores, de várias situações. Se você vê que você está passando por tudo isso, fale, procure alguém que ajude. E se essa pessoa não falar, e se essa pessoa não querer falar, não insista. Não insista, mas esteja perto dela e mostre a ela que você está presente. Mostre a ela que você está ali em empatia para que ela possa ser acolhida. Não force, tá? Que muitas vezes forçar é como você forçar uma pessoa, um pinto sair de um ovo. Você forçar de fora para dentro, quebra, mata. Então, não force, tá? Você simplesmente se mostre presente, se mostre que você está ali à disposição e que você está atento. Fique atento, fique sempre em observação nessas questões. Nesse momento de pandemia, os casos de procurar um profissional da área e foi crescente ou as pessoas ainda continuam ainda em casa, enfim, tentando ocultar? Foi crescente? Crescente. E por diversos fatores, assim, eu avaliando, vendo muita situação, né? Porque a gente psicólogo, a gente pensa fora do consultório também, né? Então, pensa no geral, né? Aquele marido que tinha aquele final de semana que saía para... Não necessariamente o marido, mas o que eu estou dizendo que já observei. Aquele marido que necessariamente saía no final de semana. Porque tem aquele casal, né? Que não sei quantos anos já vem casado. A mulher está tomando conta de casa, dos filhos. E o marido, final de semana, além de trabalhar, tem uma folga dele. E a mulher em casa. Mas ele foi obrigado a ficar em casa. Então, ele foi obrigado a suportar o que não suportava. Ele foi obrigado a realidade dele. A viver a realidade que ele não queria, que ele tanto fugia, que tanto estava acomodado. Né? Aí teve aquela discussão, teve aquela hipótese em que a gente ia se tornar mais humanos. Parece que a maioria se tornou pior. Né? Se tornou pior em relação ao transtorno, em relação à maldade mesmo humana. Mas já é existente no íntimo daquela pessoa. Porque você viu que aí você falou da maldade de uma pessoa aí que assassinou o filho e tal. Isso. Aí muitas vezes eu pergunto aos meus alunos, né? O que é mãe para você? Aí alguns dizem, mãe para mim é amor, é fraternidade, é paixão, é cuidado. Mas só que a gente esquece que tem a mãe que mata, que tem a mãe que é tóxica, que tem a mãe que maltrata, não só a mãe, mas como o pai, né? Tem o pai que bloqueia, que adultos hoje bloqueados, reprimidos, que sofrem, foram da criação, entendeu? Então, muitas vezes se afastar da família é o bem. Não é que você vai deixar de amá-los, não é que você vai deixar de ter amor por eles, mas é que você precisa, às vezes, se afastar para ressignificar o que você está passando. Muito bem, estamos conversando aí, né, com o professor Sandocelli. Ele é psicólogo cognitivo comportamental, falando aí vários temas, falando sobre depressão, falando sobre a questão do suicídio também. Professor, em relação, tem outra, são duas palavrazinhas, ideação suicida. Ela tem uma relação com depressão? E se tem, que relação é essa, enfim, o que significa ideação suicida? Ideação suicida, a palavra por si só, ela já fala o que é. São pensamentos de morte. São pensamentos mórbidos. São pensamentos em que eu planejo algo para tirar minha vida. E esse planejamento, muitas vezes, é relacionado
a eu planejar detalhadamente, fazer de qualquer jeito, assim, de impulso, e essas vezes esse de impulso realmente chega ao seu fim. Assim como a depressão, a ideação suicida, existem vários fatores em que pode ocorrer, tá? Não necessariamente atrelada a uma depressão, Sim. mas ela está muito mais relacionada à depressão. Sim. Porque existem vários diagnósticos. Existe uma depressão maior, que é aquela depressão em que você está mais intenso. Existe a distimia, que é aquela depressão que tem tempos intercalados. Esse tempo pode variar de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos. Existe a depressão dentro do transtorno de bipolaridade, né? Então, a ideação suicida ela pode estar relacionada a vários fatores. É simplesmente uma raiva que eu tive, é simplesmente uma chantagem emocional referente a um término de namoro, que eu não quero perder meu namorado, eu não quero perder minha namorada, então, então eu vou me matar. Né? Então, muitas vezes, esse eu vou e esse tentar não está relacionado a uma depressão. Essa pessoa não tem depressão. Essa ideação de suicídio, ela traz consigo um método racional mesmo? Como é? Um método racional, intencional mesmo? Não, ela não é muitas vezes ela não é racionalizada. Sim. De forma, como é que eu te digo? De forma dos fatos, né? Sim. Porque, por exemplo, uma pessoa que quer fazer chantagem emocional em relação a um término de namoro, ela não vai pensar de forma racional. Ela vai raciocinar um planejamento para que quer fazer aquilo. Como é que eu vou fazer? Ah, minha mãe toma remédio, eu vou tomar. Ah, tem uma corda, eu vou tentar a corda. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Entendeu? Porque se ela fosse realmente racionalizar os fatos, elas... Não, peraí. Se ele gosta ou ela gosta de mim, eu não sou obrigado a querer que ele fique comigo. Porque então quer dizer que eu não gosto dela. Porque para pensar. Se uma pessoa te obriga a ficar com ela, ela não gosta de você. Ela gosta de ter você. Ela não quer te perder, porque ela é egoísta. Sim. Entendeu? Então ela está lutando contra o egoísmo dela, contra a possessividade dela. Então, quando essa pessoa que está num relacionamento, ela chantageia emocionalmente, é porque é uma forma dela te prender à relação. Mas ela está fazendo de forma consciente. Ou não está? Não, consciente no sentido de que planejar, ela está manipulando e isso aí ela está. Agora, se ela fosse racionalizar pelos fatos, ela, não, peraí, essa pessoa não gosta de mim, para que eu vou obrigar ela? A gente tem que entender que não é só que a gente gosta, os dois têm que gostar. Né? Tem essa questão cultural que se dar o presente, conquistar uma menina, ter ela, tem que estar lá em cima. Não, mas o primeiro passo de conquistar uma menina ou um menino é saber se ele gosta da gente, é saber se ela gosta da gente. É a velha reciprocidade que não é se trabalhada. Entendeu? Em relação aos sintomas e sinais que essas pessoas que podem estar com essa ideação suicida, como é que pode se perceber isso dentro de casa, convívio social, como é que se percebe? Isso aí pode ser, como eu te disse, está relacionado e atrelado a vários fatores. Sim. Né? Mas, assim, na maioria das vezes, relacionado à depressão, associado à depressão. Tanto que tem alguém, muitas vezes no diagnóstico vem fulano com depressão e ideações suicidas. Tá? Vamos dizer que a ideação suicida seria os casos de urgência e emergência da saúde mental. Então, como é que eu te digo? Não tem algo padrão. Sim. Que eu identifique uma ideação suicida. Caso, né? Mas isso pode ser um bullying, né, na escola, pode ser um fim de um relacionamento, pode ser a automutilação, que pode estar associado a outros fatores, a falta de dinheiro, entendeu? Então, isso vai depender de várias situações. E quando eu venho ter a ideação suicida, não é safadeza, tá? Existe a safadeza no termo popular, como falam, né? Existe essa safadeza? Existe. Existe gente que quer fazer por pirraça, por brincadeira, por chamar a atenção, e acaba acontecendo, né? Agora, só que muitas das vezes tem que estar em alerta. Um exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com depressão, e ela vem há muitos anos lutando, só está no tratamento medicamentoso, porém não está na terapia.
Então, trazendo aquela questão daquela exemplo que eu te falei, de tu ver tudo em escala em cinza, de você ver tudo em escala em cinza, daquele peso sobre si, é tudo aquela questão em que o medicamento vai tirar. O medicamento tira, você volta a ver colorido, e aquele peso some. A ideação suicida nesse exemplo seria o quê? Eu planejar acabar com aquilo. Não é que eu estou planejando tirar minha vida, é porque eu vejo que eu não tenho mais saída, eu não tenho mais esperança. Existem sinais de desesperança dentro da depressão. Então, a ideação suicida é o meu planejamento para acabar com isso. Não medindo as Aí consequências. é onde entra a terapia combinada, que muitas vezes só querem tomar a medicação. Sim. Aí a medicação, pronto. Você volta a ver colorido, você não sente mais aquele peso, estou curado. Tá, não. Esse não seria ideal. Não, por quê? Porque o nosso corpo se adapta. E todo remédio psiquiátrico, ele tem que passar pelo psiquiatra, tanto para você tomar, quanto para você parar de tomar ele. Que a gente chama de desmame. Remédio controlado de tarja preta, você não pode parar por si só. Tá? Ele é controlado, olha o nome, controlado, então ele é todo dia, aquela mesma hora. Quando você, por exemplo, não toma aquele medicamento naquele dia e esqueceu, é lá na frente que você vai ter a consequência daquela brecha. O efeito, né? Do efeito, entendeu? Medicamento controlado não é um medicamento igual para dor de cabeça. Que eu estou com dor de cabeça, tomo 30, 40 minutos, já está passando. Geralmente, quando você toma um medicamento controlado, ele vem reagir entre 2, 3 semanas para frente. Realmente, efetivamente, no seu corpo, no seu cérebro, entendeu? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, o tratamento imediato não seria só um tratamento, não seria só um medicamento, teria que ter um acompanhamento teria profissional. A terapia psicoterápica, que a gente chama de terapia combinada, tanto medicamentosa quanto psicoterápica. Muito bem. Estamos conversando aí com o Sandro Richelli, professor, psicólogo cognitivo comportamental. Em relação a isso, Richelli, como proceder em relação a uma frente, enfim, a uma ideação suicida, como proceder referente às pessoas que estão precisando de tratamento e às vezes não reconhece que precisa desse tratamento? É como eu te falei, tem que estar próximo. Você não deve forçar essa pessoa, porque a psicologia você tem que querer. Você obrigar seu filho, sua filha aí, e ela for com má vontade, é a mesma coisa de nada. Aí, lógico que todo profissional de psicologia vai ter aquele manejo, aquela situação de trazer vamos supor, você tem um filho e quer levar ele para o psicólogo, ele está com resistência. E você, o psicólogo profissional, percebe que ele está com resistência. Então, o psicólogo tem todo o manejo de trabalhar, mas se você não quiser, não adianta. Se você não quiser, não adianta. Então, a gente tem que estar próximo, sempre atento, conversando. Olha, eu estou aqui, vamos ali, tu já pensou nisso? Vamos tentar, não custa nada, né? E sempre está tentando, persistindo, não forçando, tá? Esse reconhecimento da própria pessoa que tem sido vítima dessa ideação suicida ou por vários fatores que você acabou de falar e que também está com esses sinais de depressão, esse reconhecimento em relação a estar doente, porque isso é uma doença, por estar doente, esse reconhecimento, isso pode ser resultado também, essa falta de reconhecimento do próprio preconceito da sociedade em relação ao tema? É o que a gente chama de aceitação. Se você não aceitar que você está doente, que precisa de tratamento, se você não aceitar que você está com depressão e que você tem que falar, que você tem que... Não é falar para qualquer pessoa, sim, né? É procurar um profissional da saúde em que você fale, que ele te dê uma devolutiva profissional, você só tenta piorar. Porque até a questão do medicamento, por exemplo, estou tomando medicamento, passou, ótimo, vou continuar tomando medicamento. Vou continuar, beleza. Ele por si só decidiu continuar o medicamento, tudo na ordem certinha. Vai no psiquiatra, pega a receita, está tomando tudo controlado. Mas só que chega uma hora e um momento que o nosso corpo se adapta àquela dose, àquele nível de medicamento que a gente toma. É igual dor de cabeça. Tem a dor de cabeça todo dia e toma aquele remédio. Todo dia você toma o mesmo remédio, a dor de cabeça passa. Chega uma hora que aquele remédio não funciona mais. Porque o nosso corpo se adaptou. Então, do mesmo jeito, é a longo prazo. Isso vai ser a longo prazo. Isso não vai ser do dia para a noite.
Então, aí vamos supor, eu vou para o medicamento, e vou para o psiquiatra e vou pedir para ele aumentar a dose. E você vai aumentar a dose até que máximo. Tá? E muitas vezes, infelizmente, a questão da psicoterapia tem aquela associação que eu não sou doido, como eu escuto. É isso que eu ia dizer agora. Eu não sou doido. Ai, não, isso é coisa para doido. Não, isso não é coisa para doido, isso é coisa para limpar a sua mente, é para saúde mental, é para melhoria. É uma limpeza, é uma higienização mental. A minha abordagem, ela trabalha uma coisa chamada psicoeducação. A gente vai ensinar a sua mente a ser educada com você mesmo. Nossa produção está nos enviando uma pergunta aqui. Diz assim: infelizmente, muitos jovens não buscam profissionais para começar um tratamento e acabam se viciando no uso de medicamentos como o clonazepam. Ontem mesmo, chegou uma mensagem aqui para a nossa redação. Ontem mesmo veio duas pessoas fazendo propaganda sem saber sobre o uso desse remédio. Clonazepam. Infelizmente, É conhecida a área. Infelizmente tem essa questão de que minha mãe tem, toma. Minha mãe tem, eu tô tomando, meu pai tem, eu tomo Cada também. caso é cada caso, né? Que você falou aqui. Não, agora só que eu não posso tomar por conta própria. Tem que ter uma. Ele está se automedicamentando, isso não pode. Assim como, diante dessa pergunta, ela me faz lembrar a questão do uso de drogas. O uso do álcool. Muita gente, quando fala em drogas, associa-se a maconha, a cocaína e a crack. Sim. Né? Mas esquece que álcool também é droga. E álcool é a droga que mais mata. E álcool é a droga que mais mata. Sim. Tem muita gente que tem preconceito com a maconha. Eu não estou defendendo a maconha. Mas aí tem gente que defende a maconha. Mas só que o álcool, por ser liberal e qualquer pessoa está bebendo, eu vejo muitas pessoas menores de idade aqui em Monteiro, na praça, bebendo. E sem máscara, viu? E sem máscara. Isso aí eu acho que é... Eu sou muito crítico. Você já viu muito isso. Demais. A realidade de Monteiro, muitos jovens, adolescentes vivem bebendo. Muitas vezes essa bebida é uma fuga, tá? É uma fuga da realidade, é uma fuga de si mesmo. Então isso acaba me tornando um viciado. Lembrando que vício é um transtorno mental, uma dependência química é um transtorno mental. O vício está relacionado à dependência química. E dependência química é um transtorno mental, tá? Nem todo mundo é adepto ao vício. Eu posso ter uma resistência. Por exemplo, se eu beber, eu não gosto eu já bebi, eu já fumei, não gosto nem de fumar e nem de beber. Sim. É de mim. Mas eu adoro um cigarro. Aí é você. Eu vivo fumando, mas eu não gosto de beber. Então, cada um tem uma questão biológica que adere mais fácil ao vício ou não. Entendeu? Cada caso é cada caso para se estudar. Sempre. Aí você, por exemplo, pede para mim avaliar essa mulher que você citou agora do início. Sim. A gente, na psicologia, a gente não existe o culpado e a vítima. A gente tem um indivíduo. E esse indivíduo a gente vai avaliar o porquê ela chegou a isso, o que levou a isso. A justiça não. A justiça ela vai avaliar culpado e vítima. A psicologia não. A psicologia não. A psicologia ela vai ver o indivíduo e entender o indivíduo. A gente sabe que muitos abusadores foram abusados. Quem é a culpa? Se a gente for atrelar a culpa, de quem é a culpa? São 11h05. Duas questões, uma só para você possa responder. Estamos chegando no finalzinho já da participação. A questão você tocou no assunto que acredito que seja um dos preconceitos também das pessoas, até mesmo de reconhecer. Você é profissional, mas eu estou por fora da área da psicologia. Mas as pessoas, às vezes, eu não vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, que acabam associando um com a outra. A questão de ser louco e a outra, essa questão de ser louco, essa cultura que existe ainda, esse preconceito das pessoas com a questão da depressão, esse preconceito e essa cultura, imaginar que quem procura um profissional da sua área é louco, isso dificulta a solução de casos que poderiam ser evitados, suicídios que poderiam ser evitados. Vamos aqui especificar o país mesmo, o Brasil? Sim, dificulta. E não só essa interpretação, mas tem aquela interpretação, por exemplo,
você tem aquela depressão, mas funciona. Como um caso que teve em Cochichola, como teve em São Sebastião do Umbuzeiro alguns anos atrás, eu acho que o de Cochichola é recente, de um senhor de idade, que todo mundo via ele na feira, ele trabalhando, ele está funcionando, mas ele está com a depressão, né? E de repente se mata e pega todo mundo de surpresa, né? Então, isso o que é que leva a gente a imaginar? Que ele não foi orientado, ele não estava sabendo, ele poderia estar com preconceito em relação a eu não sou doido. Muitas vezes, quando eu atendo as crianças, eu digo a resistência do problema de atender as crianças são os pais. O pior de tudo de atender uma criança são os pais. Porque ele acha que meu filho tem um problema, então eu quero que resolva o problema do meu filho, mas quando ele chega na terapia, a terapia diz, o problema é você e seu marido, é você e sua esposa. Está causando esse problema. É você que está causando, a forma como vocês lidam dentro de casa, a dinâmica de vocês é o problema do filho de vocês, porque ele é criança, ele está aprendendo a imitar, ou seja, ele está aprendendo, e o primeiro nível de aprendizado dele é a imitação, então ele está imitando quem? Quando os pais na terapia eles reconhecem e eles mudam um comportamento, a terapia anda assim, ó, é praticamente milagrosa, né? Agora, só que quando os pais têm aquela resistência, têm aquela negação, eu não gostei desse psicólogo, ele disse que meu filho precisava de limite, ou meu filho é mal educado, ou isso e aquilo outro. Como muita gente tem um filho com deficiência, eu digo que a deficiência, eles não são especiais. Ele pode ser especial para você, que é seu filho, mas todos nós somos especiais. Todos. Eu sou especial, você é especial. Todos nós somos especiais por sermos seres humanos. Quando eu digo que uma criança com deficiência, com autismo, muitos pais tome. Ah, mas ele é especial. E a educação? Ele também não precisa de educação? E precisa. Você quer que seu filho seja tratado futuramente na sociedade por igual? Aí ele fez, cara, então tem que começar a tratar ele por igual em casa. Porque a vida eu lhe garanto que quando ele for para a vida, ninguém vai tratar ele de forma especial. Como você trata, como você mesmo diz. Né? Então a terapia ela é muito complexa. Porque também não só parte da questão da aceitação, parte da questão também da transferência, do rapport, da afinidade que você tem o cliente com o terapeuta. E muitas vezes ocorre do terapeuta para com o cliente. Muito bem. Professor, tem vários outros temas. Eu queria aproveitar e convidar para outra oportunidade de trazer outros temas. Estou disposto, vamos para frente. É interessante aqui a conversar, enfim, contribuir também para as pessoas que podem estar nos acompanhando, contribuir para que possam viver melhor. Né? Mas as pessoas que quiserem também conhecer melhor, ter uma conversa com você, Sandro, em relação a alguns casos que podem estar, alguns sinais e sintomas que podem estar tendo e por algum outro motivo não procurou um profissional. Quais os canais, os meios que você pode repassar aqui para os internautas, para depois de procurar o Instagram, o telefone? Eu tenho o meu Instagram, né, que é o @SandroRichelli, e lá tem o meu contato, que é do WhatsApp, que vai direto para o meu WhatsApp, certo. E lá a gente pode conversar e eu encaminhar, orientar, caminhar para outros colegas, orientar lá aqui para a prefeitura ou para o Nateia. Mas fora a prefeitura você tem algum atendimento não, particular privado? Não, particular eu não tenho no momento não. Mas está em construção, está em planejamento ainda. Ah, legal. Então você pretende futuramente fazer atendimento particular também? Pretendo. Tá bom. Muito obrigado. A demanda está aumentando. Tá certo. Então, eu não vou dizer que é infelizmente porque as pessoas estão precisando... infelizmente e felizmente. Infelizmente pela situação que está acontecendo. Infelizmente porque estão procurando. Infelizmente porque tem atendimento para que ajude. Tem um atendimento profissional para que ajude. E estão reconhecendo, né? Isso é importante. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A contribuição dada aqui realmente foi uma aula aqui que você repassou aqui, como professor que é, né? Obrigado. No SEC educacional, certo? E aí, é um excelente professor, um excelente psicólogo também, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, agradeço. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, pessoal. Bom final de semana. E uma mensagem final: falem, busquem, não se calem, sintam
sintam, mas não se, como dizia, eu digo assim, como se diz o burro do Shrek, é melhor para fora do que para dentro. Então procurem profissionais da saúde, busquem falar, conversem, não se calem, tá? E um bom final de semana e obrigado, Marivaldo, obrigado a todos. Eu que agradeço a sua participação, a contribuição aqui no nosso programa, tá bom? Tivemos aí a participação do professor Sandro Thierry falando conosco, sabe? Vários temas, suicídio, ideação suicida, depressão, o setembro amarelo, enfim, vários temas que foram abordados com ele aqui, tá bom? Na outra oportunidade iremos trazer outros temas também, depende também da sua agenda para estar conosco aqui, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos ao pequeno intervalo e já na sequência a gente traz Levi, ele vai falar sobre o movimento contra Bolsonaro que acontece amanhã, dia 12, aqui na cidade de Monteiro. Daqui a pouco a gente retorna. Vem ver o primeiro sol, vem ver o verde do mar, vem ver verde florescer, Medinho PB. O mundo cabe aqui dentro, a grandeza está no centro. Paraíba, luz do futuro é o teu farol. A força do crescimento nasce do planejamento, que abre pro mundo inteiro a porta do sol. Welcome to Paraíba, bienvenido a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver mais que sol e mar, vem ver a história que é secular, venha festejar, Medinho PB. Vem ver a nossa cultura, sentir a nossa mistura, saborear nossa arte, o calor da gente. Abraça a beleza pura, se joga na aventura, com a força da estrutura que segue em frente. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver o sertão trilhar, vem ver a pedra que é milenar, venha festejar, Medinho PB. Tem festa na Borborema, tem cenário de cinema, o sol perfeito se encena ao sabor do sol. No prédio o frio abraça, a história que enche a taça. Viver esse estado de graça é tudo de bom. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Seja bem-vindo. Vem ver, vem ver, vem ver. Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Welcome to Paraíba, bem-vindo a Paraíba. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Gabrícia, sou psicóloga da Clínica Santa Júlia. Estou aqui para dar um recadinho bem importante a vocês nessa semana da luta contra o suicídio, a prática do suicídio, para lembrar que nós precisamos valorizar a nossa vida, tá? Existem alguns sintomas e sinais que apresentam ao longo da nossa vida, a exemplo de tristeza profunda, angústia, comportamento de isolamento social, tá? Que são bem recorrentes hoje pela mudança dos hábitos na vida das pessoas. Então é importante que a gente tenha tratamento, quanto mais cedo melhor, e a Clínica Santa Júlia dispõe de uma equipe que pode estar auxiliando você para tratar esse momento que a gente vive,
Então é importante o tratamento, tem tratamento, é importante que estejam buscando para que os sintomas eles não venham se agravando, tá bom? Então eu atendo aqui todas as terças-feiras, procura se informar nas redes sociais ou até mesmo aqui na Clínica Santa Júlia. Enquanto eu finalizo aqui a conversa, Muito bem, estamos retornando aqui às 11 horas e 15 minutos. Antes de conversar com o Leandro Levi, que é do movimento estudantil aqui na Paraíba, representando do município de Monteiro do Cariri, vai estar conosco daqui a pouquinho. A gente vai até a cidade de Livramento, no nosso estúdio lá montado. O nosso repórter, jornalista Marcos Lima, conversou com o comandante, né, o Anselmo, que vai estar conosco falando, é o Major Anselmo Duarte, ele é comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, que pertence, ela é Teixeira, que pertence à companhia do 3º Batalhão da PM lá de Patos. Vai falar sobre o desmembramento de Livramento e Itaperuá em relação ao desmembramento dessa companhia que pertence à Teixeira. Os dois municípios de Livramento e Itaperuá vão pertencer a partir de agora, já estão pertencendo, na verdade, a Juazeirinho, que é uma companhia independente que tem um poder, uma característica de batalhão. Mas aí quem vai falar melhor com o Major Anselmo é o Marcos Lima, que entrevistou durante esta semana. Vamos assistir. O Cariri em Ação hoje vai conversar com o Major Anselmo Duarte, comandante da 4ª Companhia de Polícia de Teixeira. Major, durante esse período que o senhor está à frente da companhia, como se deu o resultado das ações que o senhor realizou com os demais policiais? Atendeu às expectativas do senhor do comando? Boa tarde, Marival Alcântara. Boa tarde, meu irmão Marcos Lima. Nós assumimos a 4ª Companhia de Teixeira em maio de 2020. Período difícil, período de exceção devido à pandemia. Estávamos iniciando a pandemia, né? Muita incerteza, você tem uma ideia, hoje a pandemia é algo incerto, né? Ainda com esses anos todos é algo imprevisível. Aí você avalia isso há um ano atrás, né? 1 ano e pouco, quando nós assumimos. Em que se entrou em vigência os decretos, muitos policiais tiveram que ser afastados por conta de grupo de risco, e com isso também a justiça parou. Eu estava há pouco dizendo, as delegacias também tiveram seu atendimento reduzido, e nós, enquanto Polícia Militar, nós tivemos que nos redobrar. Os policiais que conosco ficaram, um número reduzido, nós tivemos que nos redobrar em ações, em operações, para que a criminalidade ela não pudesse tomar números maiores. Pelo contrário, nós trabalhamos para trazer reduções. Trouxemos, graças a Deus, não só aqui na área de Livramento e Itaperuá, como também em toda a área que abrange a 4ª CIA. Nós deflagramos, desencadeamos diversas ações, diversas operações, e com isto trouxemos maior tranquilidade, trouxemos maior segurança para a população de um modo geral, as cidades que abrangem a 4ª Companhia do 3º Batalhão. Major Anselmo Duarte, vai passar por uma nova reformulação e os municípios de Livramento e Itaperuá deixarão de ser da 4ª Companhia, passando para Juazeirinho. Como o senhor avalia isso e como o senhor vai repassar para o comando de Juazeirinho essas atividades? Quando nós assumimos, quando eu digo nós, não somente o meu comando, sobretudo o comando ainda do Capitão Firmino, então comandante, quando recebeu as cidades de Itaperuá e de Livramento, foi por conta justamente de uma melhor adequação àquela época, em que a gestão estadual de segurança pública, o secretário, juntamente com o comandante-geral, Polícia Civil, viram que ficava mais viável
o comando da companhia, aliás, das cidades de Itaperuá e Livramento, passarem para a companhia de Teixeira por questão até de localidades geográficas, uma vez que eles pertenciam à Esperança. Vejam a distância. Por exemplo, um flagrante aqui em Livramento naquela época teria que ser apresentado na cidade de Esperança. Então era uma distância muito grande, com isso inviabilizava a questão de combustível, uma série digamos assim, de transtornos. Aquela época ficou mais viável essa passagem. Só que houve agora uma reformulação geoadministrativa. O que é isso? Foi criado uma área de segurança integrada na cidade de Juazeirinho, em que não somente essa reformulação ela não vai só com polícia militar, mas também com polícia civil e corpo de bombeiro. Ou seja, a cidade de Juazeirinho passará a integrar agora uma área integrada de segurança pública, em que vai contar com corpo de bombeiro, com polícia civil, delegacia central de polícia civil e também com uma companhia que nós chamamos de companhia independente, que é o status de batalhão. Então, hoje, essa mudança geoadministrativa, nós esperamos que traga melhoras para a segurança pública da região. Não que esteja ruim, nós temos um cuidado muito especial com as cidades de Itaperuá e Livramento. Estamos aqui, o comando da companhia está, semanalmente eu venho pelo menos 3 vezes aqui na cidade de Livramento, na cidade de Itaperuá. Temos feito uma fiscalização intensiva, temos apreendido diversas armas de fogo aqui na região através de patrulhamento rural, de abordagens e blitz em via pública, e temos trazido maior organização, maior segurança, sim. Mas em virtude dessa mudança geoadministrativa, como nós falamos, com certeza vai ficar mais viável e mais adequada a segurança com essa mudança. Major Anselmo Duarte, qual é a reflexão que o senhor deixa para os seus comandados e para a população de Livramento e de Itaperuá? Como estávamos há pouco falando, nós recebemos a incumbência da missão de comandarmos a 4ª Companhia do 3º Batalhão quando nós saímos da cidade de Santa Luzia. Comandávamos a cidade de Santa Luzia, a Companhia de Santa Luzia, e fomos exonerados, automaticamente nomeados para assumir aqui. Estou com 30 anos de polícia. Essa promoção recém, agora major, foi por conta já do meu tempo de serviço, que completei a etapa regulamentar. E eu dizia para o meu comandante que estou às portas já também de ir embora, por conta do tempo. Mas o meu entusiasmo, a minha vibração, o meu prazer em trabalhar, é como se eu estivesse entrando na Polícia Militar hoje. Eu amo o que faço, eu amo a Polícia Militar, eu atribuo a Deus, primeiramente, a Ele toda a honra e toda a glória, pelo que eu sou, pelo que eu tenho. E, em segundo lugar, a Polícia Militar, que foi uma segunda casa, foi uma segunda família que eu recebi. Então, o que eu deixo para os meus comandados, para os meus companheiros, é isso, que trabalhe com entusiasmo, trabalhe com prazer, porque nós somos funcionários públicos. Nós vivemos em função do público, nós estamos para servir. É uma autoridade, mas é uma autoridade que serve. Nós estamos para servir a população, nós estamos para fornecer segurança. Isso não é privilégio, isso não é uma obrigação, isso aí é um dever nosso. Ou seja, a população não tem que nem elogiar, porque eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que o meu dever como policial militar. Então, como servo de Deus que eu sou, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de ter comandado essa companhia, de ter comandado essa região aqui em especial de Itaperuá e Livramento. Repito, nós chegamos aqui estava muito complicado a segurança pública aqui nessa região, muita criminalidade. Nós empreendemos ou deflagramos diversas operações, foram pessoas presas, foram armas apreendidas, muitos foram os veículos que nós apreendemos com restrição de roubo ou furto.
ou seja, uma ação de fiscalização efetiva que trouxe inúmeros resultados positivos na ótica da segurança pública, aqui nessa região aqui de Livramento e Itaperoá. Então essa é a mensagem que eu deixo à população: confie no trabalho da Polícia Militar, a polícia está na rua diuturnamente para melhor servir, confie no trabalho que nós estamos para servir. Agora sim, né? Tá bom. 11 horas e 26 minutos. Nós tivemos aí, após o retorno comercial, tivemos a participação da Gabrícia Medeiros, ela também é psicóloga lá da Clínica Santa Júlia, lá de Serra Branca, falando sobre o mês de prevenção ao suicídio, enfim, um grande profissional. Também tivemos o Sandro Richelli agora há pouco conosco aqui de Monteiro. E a participação do Major Anselmo Duarte, parabenizar aqui a excelente reportagem, né? Nosso companheiro, correspondente lá de Livramento, né? Costumo dizer que é a nossa subsede hoje, Livramento, também de Cariri em Ação para aquela região de Itaperoá, Livramento, Desterro, Teixeira, enfim, toda aquela região ali, Juazeirinho, Cariri em Ação também numa projeção de ampliando o seu território de atuação, né? E aí agradecer a atuação do Marcos Lima por esse momento especial que vive o Cariri em Ação, inclusive é resultado de 8 anos de trabalho, com muito esforço e dedicação de toda a nossa equipe. Alcançamos durante a outra semana o resultado de uma pesquisa que saiu a nível estadual, como o Cariri em Ação, o site preferido da região do Cariri da Paraíba. Ficamos em 24º lugar na Paraíba e em primeiro lugar no Cariri. Cidades como Monteiro, Sumé, Serra Branca, Cabaceiras, Juazeirinho, Soledade, Boqueirão, Queimadas aqui no Cariri foram pesquisadas, as cidades pesquisadas, são as maiores cidades da região, foram pesquisadas e nessas cidades exatamente disseram que preferem, lembram do Cariri em Ação no primeiro momento, qual o site que você acessa ou o site que você mais gosta, as pessoas Cariri em Ação. Então, isso é muito, muito obrigado, muito gratificante para todos nós. Em nome de toda a equipe Cariri em Ação, agradecendo a todos vocês e a parceria e a toda a equipe e também ao Marcos Lima, que tem nos ajudado bastante em Livramento com suas reportagens especiais. Inclusive, tem uma reportagem especial aí que está no site, é uma dupla aí, né, de repentistas, né, de repente, que é o título que nós trazemos, uma reportagem especial feita por Marcos Lima, falando sobre uma dupla de repentistas lá da região de Livramento da Itaperoá. E aí você acessa o site Cariri em Ação, você vai ter toda essa informação, tá bom? Então agora vamos conversar agora com o Leandro Levi, ele é da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Ele representa aqui os estudantes de todo o estado da Paraíba hoje também, e vem falar sobre o movimento que acontece durante essa semana aqui na cidade de Monteiro. Leandro, seja bem-vindo mais uma vez ao Cariri em Ação, sempre esteve conosco trazendo informações, e aí como é que está a UBS também nesse momento, né? E eu gostaria, inclusive, também que você falasse na sequência a avaliação que você faz do ato pró-Bolsonaro que aconteceu na última semana. Mas antes disso, as saudações iniciais, bom dia. Bom dia, Marivaldo, bom dia a todos os ouvintes do Cariri em Ação. É uma satisfação enorme poder estar aqui no seu programa, né, novamente. E agora em um momento em que nós estamos em um processo de construção do movimento estudantil em Monteiro, de fato. Tivemos aí as eleições da União Municipal dos Estudantes. Hoje a UMES Monteiro está 100% ativa, é reconhecida como uma entidade de base da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e o ato de amanhã é o início de um processo de construção que nós iremos fazer na nossa cidade, um processo a favor da democracia. Então, um ato a favor da democracia vai ser realizado amanhã. Como é que partiu a ideia de se realizar esse ato? Bom, nós conversávamos e dialogávamos com a juventude de Monteiro, com os nossos estudantes, e sentíamos a necessidade de fazer alguma coisa. Temos 3 dias para organizar um ato. O ato do dia 12 agora é uma convocação nacional de partidos tanto de direita quanto de esquerda. Não existe essa separação para o ato do dia 12. A separação que se existe é quem é a favor da democracia e quem não, né? E aí, nesse processo de diálogo com a juventude, com os estudantes,
decidimos ousar. E é esse sentimento de ousadia que a juventude ela tem como característica. Ousamos e convocamos esse ato e vamos realizar esse ato amanhã, a partir das 7 horas da noite. Concentração em frente à Secretaria de Educação do nosso município, lá no bairro do Brás, sentido ali na Rua de Campina. E a Secretaria de Educação foi o ponto que nós escolhemos por ser um ponto de um símbolo. É como se fosse um símbolo para nós. A educação tanto está sendo atacada por esse governo e nós do movimento estudantil puxando essa manifestação a favor da nossa democracia, que está sendo constantemente ameaçada. Então, Marivaldo, nós esperamos que dentro desse processo as pessoas possam abraçar. Torno a repetir, é um pequeno gesto que espero eu que possa desencadear muitos outros e que a população de Monteiro se conscientize de que o momento é de resistência, o momento é de ir às ruas lutar pelo nosso país. Essa é a principal necessidade de se organizar o evento de amanhã por conta desse momento vivenciado pelo país? Exatamente. Nós pedimos demais a todos que vão participar do ato que possam ir de máscaras, que usem álcool em gel, álcool 70%, distribuindo álcool durante toda a manifestação. Vamos fazer a distribuição de algumas máscaras também. Mas é extremamente importante que você já saia de casa com seu kitzinho. Leve sua água mineral para o decorrer do percurso. Que possa respeitar durante todo o ato o distanciamento. E aí é isso que a gente vai reforçar muito, a questão do distanciamento. E fazer um ato de resposta. Um ato para dizer, aqui em Monteiro a gente não aceita um governo autoritário. A gente não aceita que o presidente da República se ache dono do nosso país, porque na verdade ele não é. E é essa a mensagem que a gente quer trazer, uma mensagem mais de esperança mesmo e de resistência. A gente viu que o ato pró-Bolsonaro que aconteceu no dia 7 de setembro, na última terça-feira, foi informações que chegaram à nossa produção, que foi um ato bem articulado, planejado a nível regional. Vocês estão fazendo dessa forma também a nível regional ou apenas Monteiro que promove nesse momento? Então, Marivaldo, é muito engraçado falar sobre esse ato que aconteceu, né? Pró-Bolsonaro, toda a organização que se teve, todo o investimento financeiro que se teve em torno dessa manifestação bolsonarista, do tempo de convocação dessa manifestação e o desfecho que ela teve. E nós que somos do movimento estudantil, somos acostumados a ousar. Então nós temos 3 dias de organização e o Tem desfecho... dinheiro para investir? Não. Nós temos 3 dias de organização, uma movimentação sem nenhum financiamento financeiro e que vamos ver o resultado amanhã. Vamos ver a resposta que a sociedade vai dar. Mas quero aqui recordar o passado, no ano de 2017, quando então o presidente da República, Michel Temer, veio a Monteiro. Nós, na época eu era presidente do Grêmio Estudantil do IFPB, e nós puxamos uma manifestação semelhante. Na lateral do evento, inauguração da transposição do Rio São Francisco. Eu estava exatamente ali dentro do uma ato, inauguração. Eu estava do ato do presidente. Uma inauguração. Gostaria de estar com vocês também. Uma inauguração que não foi popular, né, porque foi um evento extremamente fechado. Verdade. E nós nos organizamos, a juventude se fez presente, os estudantes se fizeram presentes e fizemos um grande ato. Né, em torno de 1.000 jovens, de 1.000 estudantes participaram da manifestação e que a manifestação ela aconteceu da mesma forma que está acontecendo essa, de forma espontânea. Claro que os tempos são outros, naquela época nós tínhamos um ciclo de organização dentro do movimento estudantil, justamente por conta dessa movimentação que nós tínhamos no IF naquele momento, mas em Monteiro ela não para. Monteiro ela é destaque no movimento estudantil a nível do estado da Paraíba, e eu tenho certeza que a resposta amanhã ela vai ser dada. E se tiver só uma pessoa na rua, pode ter certeza que essa pessoa vai ser eu.
Eu espero que tenha muito mais e que possamos construir um grande grito de esperança dentro da nossa cidade. A partir das 7 horas da noite. A partir das 7 horas da noite, lá no bairro do Brás, em frente à Secretaria da Educação. Vai ser o trajeto, Levi? Em relação ao trajeto, Marivaldo, nós vimos algumas críticas no WhatsApp, né? De quem não está por dentro do que vai acontecer, falando que nós iríamos passar em frente à igreja e que iríamos atrapalhar a missa. Muito pelo contrário, todo o trajeto, todo o processo de organização, cuidadosamente foi pensado para respeitar esse momento religioso que está acontecendo, né? O mês da festa da padroeira da nossa cidade, extremamente importante. Eu, particularmente, hoje vou à missa. Amanhã irei participar do ato. Mas o trajeto que nós iremos fazer é do bairro do Brás, passamos ali pela Vespasiano Guerra, entramos naquele beco que vai para Carito, né, para o mercadinho de Carito. Pegamos a Vespasiano Guerra inteira, subimos ali pelo colégio Nossa Senhora de Lourdes e encerramos... A Vespasiano é que passa de frente do Matadouro? Isso. Certo. E encerramos na Praça Parque das Águas, bastante distante, e que aí não vai atrapalhar as manifestações religiosas que estão acontecendo na nossa cidade e que também irá nos garantir a nossa liberdade de podermos também nos manifestar contra o governo. Em relação ao movimento, você acompanha o movimento do último 7 de setembro, você já poderia ser mais pessoas participantes aqui no município de Monteiro, você acreditava pelo o tom de organização, pelo chamamento que houve, você acreditava que poderia ter mais pessoas no ato? Marivaldo, eu quero deixar essa resposta para a população. Mas eu quero só fazer Mas você não acompanhou pelas redes sociais? Acompanhei. Eu quero só fazer uma contextualização, né? Pois não. Tivemos um ato pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro, que teve aí os seus 2 a 3 meses de antecedência do processo de organização, que foi um ato regionalizado de todas as cidades da região do Cariri, paraibano, aconteceu em Monteiro e com bastante financiamento, principalmente de empresários, por trás. Certo? O resultado e o desfecho, todo mundo viu no dia 7 de setembro. Se foi grande ou não cabe a mim dizer. Mas quero enfatizar que o ato de amanhã está sendo organizado com 3 dias de antecedência, sem financiamento nenhum, e que a população está aderindo de forma espontânea e que não é um processo regionalizado, é apenas na cidade de Monteiro e da cidade de Monteiro. O desfecho eu também não sei. Me pergunto, Levi, você acha que vai dar gente amanhã na manifestação? Torna a repetir, Marivaldo, não faço ideia. Espero muito que a população participe e acredito que irá participar. Pelas movimentações que eu estou vendo na cidade, né, de algumas pessoas que já vieram falar comigo, eu sinto que o movimento está tomando um efeito cascata. Está acontecendo, está fluindo, sabe? E que é o primeiro ato de outros que virão. Existe hoje uma construção de uma grande frente nacional de partidos de direita e de esquerda para um grande ato no próximo mês, no mês de outubro. Então, é o pontapé inicial. E vamos ver o desfecho amanhã. Muito bem. Então, Levi, reforça o convite aqui. Eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Eu até pedi, você tem um tempinho para que possa passar no nosso estúdio ao vivo no programa e fazer um convite especial? Você tem o senhor passo lá. Então, muito obrigado pelo tempo disponibilizado para a nossa equipe, tá certo? Esse espaço sempre está à sua disposição, tá bom? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Marivaldo, toda a atenção de sempre, todo o espaço que o Cariri em Ação ele abre para o movimento estudantil, não só de Monteiro, mas da Paraíba. E agora eu me dirijo para cá, para essa câmera, e quero me dirigir para você que está nos ouvindo agora. Amanhã, às 7 horas da noite, em frente à Secretaria de Educação do município de Monteiro, localizada no bairro do Brás, iniciará a concentração para a manifestação do Fora Bolsonaro.
É uma manifestação que não importa se você é de direita ou de esquerda, mas que se você é a favor da democracia e se sente ameaçado nesse momento, que possa ir às ruas se manifestar contra o atual governo. Então, eu reforço esse convite, peço a vocês que participem. O trajeto vai ser um trajeto pequeno e que tenho certeza que terá uma adesão da população. E eu conto com você nesse dia de amanhã. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Levi, tá bom? Então, muito obrigado e bom evento para vocês amanhã, tá certo? Olha, são 11 horas e 41 minutos agora. Vamos fazer o seguinte, antes de nós entrarmos no intervalo, antes de encerrarmos nosso programa, vamos ter a participação do prefeito de Ouro Velho, doutor Augusto Valadares, ele que em resposta a uma ação impetrada pelo Ministério Público da Paraíba, ele disse: não vamos aumentar impostos e massacrar a população. Resposta dada por uma ação impetrada pelo Ministério Público da Paraíba, e que ele, em nota, exatamente lamentou essa ação, mas disse que vai responder, o jurídico da prefeitura vai responder essa ação, e que não é momento de estar aumentando o imposto, não é momento de estar aumentando a carga tributária para massacrar a população. E aí a gente faz um recorte aqui, dizer que nosso combustível, enfim, os alimentos, o gás de cozinha, estão todos aumentando nesse país, tá certo? O gás de cozinha e a gasolina, o petróleo em si, ele está atrelado ao dólar. O dólar, se a economia do país estiver fraca, o dólar vai sobressair, vai estar no teto aqui no país. Depende muito da economia do país, da valorização, da economia com o contexto geral. Então, se o dólar está alto no país, é porque a economia está fragilizada. Se o dólar está alto, consequentemente a gasolina, o combustível vai estar alto também. Então, assim, essa questão de associar a governadores e que é o ICMS sempre existiu, independente dos governos estaduais que estão aí. O ICMS sempre existiu. E eu lembro que nós pagávamos aí R$3, R$2, R$2,50, R$3,50, estourando aí na gasolina. Hoje a gente tem que pagar hoje R$6,38, R$6,40, uma coisa assim. Vai aumentar de novo, enfim. Quando eu lembrava que a gente fazia uma reportagem, não sei se era com o Marlon ou era com o Vitor ainda, na época, que era uma reportagem, eu estava chegando a R$5 e a gente estava achando um absurdo a gasolina. Fizemos até uma matéria a nível regional. E agora a gente passa nos postos R$6, quase R$6,50. Tem estado que já está com o preço do combustível a R$7 da gasolina, que eu estou falando aqui, tá certo? E aí eu digo porque eu sofro na pele. Todos os dias eu tenho que abastecer o carro para poder trabalhar nessa região, tá bom? Então, é lamentável. Mas aí o doutor Augusto, prefeito de Ouro Velho, disse: não vão aumentar imposto. Vou fazer a defesa e não quero massacrar a minha população. Foi eleito para defendê-la. Vamos assistir ele que fala conosco sobre esse tema e também sobre a participação dele na reunião do CISC, quando o município firmou um convênio com o Banco do Nordeste. Vamos saber também para que servirá este convênio. Vamos assistir. Bom dia, Marivaldo. Bom dia a toda a equipe do blog Cariri em Ação. Um especial, um bom dia para a população de Ouro Velho e de todo o Cariri em geral. Como você bem frisou, essa semana estivemos em Sumé, acompanhando a reunião do CISCO, do consórcio dos prefeitos do Cariri. Foram discutidos diversos temas, a aquisição de novos equipamentos para a nossa região, principalmente a reunião, a questão de firmarmos um convênio com o Banco do Nordeste, onde vai ajudar e muito os trabalhadores, principalmente rurais e microempresários da nossa região, também de especial Ouro Velho. Tivemos reunião com a equipe do Banco do Nordeste. Em breve, melhores notícias, para a população de Ouro Velho. Também tivemos essa situação da ação do Ministério Público, que seu blog com exclusividade apresentou a nossa resposta. O que é que aconteceu, Marivaldo? O Ministério Público, através do promotor de justiça de Sumé, tentou, junto aos prefeitos, criar um TAC. O que seria um TAC? Um acordo
entre os prefeitos da região para modificação do Código Tributário, do sistema tributário dos municípios. Nós de Ouro Velho nunca fomos contra essa modificação. Ao contrário, o que é que nós queríamos? Nós queríamos apenas um prazo para a gente se adequar. No momento desse de dificuldade, no momento desde 2020 que a população passa com dificuldade de renda, dificuldade financeira, nós não achamos viável agora aumentar impostos, principalmente o IPTU. Que as pessoas que não pagaram o IPTU no ano de 2020, elas não pagaram porque não quiseram, não. Elas não pagaram porque não tinha dinheiro. Se as pessoas que vêm passando por essa crise, principalmente no ano 2020, 2021, não pagaram o IPTU, não é agora com o aumento que vai pagar. Então, assim, para deixar claro, Ouro Velho, em momento algum, foi contra essa reunião que o promotor fez. Nós apenas discordamos do prazo e do aumento de imposto. Então, o Ministério Público entrou com essa ação contra o município de Ouro Velho. Nós ainda não fomos citados, tomamos conhecimento pela imprensa. E assim que for citado, vamos apresentar a defesa, vamos explicar ao juiz que esse ano de 2021 não é ano de aumentar imposto, não é ano de aumentar IPTU, e vamos levar essa discussão a juízo, né? E temos certeza que iremos vencer. Porque a crise que vem passando no nosso país, a crise que vem passando no nosso estado, principalmente a nossa região, é uma coisa sem lógica. A gente está aumentando valores de IPTU nesse momento. Então, assim, deixar bem claro que o município ainda não foi citado. Quando for citado, irá apresentar a defesa e eu tenho certeza absoluta, Marivaldo, e nós iremos sensibilizar a juíza da comarca de Sumé e provar que esse ano não é um ano de aumentar imposto, ok? Estamos à disposição sua, à disposição de toda a sua equipe para novas entrevistas e para outras participações. Um abraço e tenha um bom dia. Bom dia também a você, doutor Augusto. Muito obrigado pela gentileza de ter nos enviado a sua participação, mesmo com agenda, né? Em outra cidade, mas deixou aqui sua participação para comentar sobre esse caso que chamou a atenção em todo o estado da Paraíba. Ouro Velho, que inclusive se destacou aí, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os municípios até a maior cobertura vacinal em termos percentuais da Paraíba, né? E aí sempre sendo uma referência em todo o estado hoje, tá bom? Então, nosso muito obrigado pela participação, também obrigado a todos os nossos entrevistados de hoje e a todos os nossos parceiros do Cariri em Ação. A nossa produção, muito obrigado, bom final de semana a todos vocês e até sábado, se assim o Pai do Céu nos permitir. Nosso bom dia.